Provavelmente você já ouviu pessoas falando: eu não vou acreditar em um livro que foi escrito há milhares de anos, ou a Bíblia foi alterada ao longo do tempo, eu não tenho como acreditar nela. Como eu posso saber que aquilo que está no Novo Testamento realmente é verdade, aconteceu? Então, se você já ouviu esses questionamentos, eu tenho essas dúvidas, eu quero falar com você. E aí galera, esse é um tema que instiga muita gente, principalmente hoje, onde tudo exige um porquê para crer em algo. E eu acho isso muito legal, a gente tem que se aprofundar mais nesses assuntos. Então, para a gente poder responder aquelas perguntas, a gente primeiro precisa entender o que é necessário para provar que algum documento ele é considerado válido e verdadeiro do ponto de vista histórico. Bom, o historiador Chance Sanders ele lista os 3 principais pontos da historiografia, que são eles: evidências internas, ou seja, um documento ele tem que ter evidências internas o suficiente para ser considerado verdadeiro. O que é isso? Será que as pessoas que escreveram aquilo realmente são confiáveis? Será que aquilo que está escrito eu posso confiar? Será que não é uma mentira? Segundo ponto são as evidências externas. As evidências externas se referem ao fato de será que há outras evidências além daquele documento que eu estou analisando, que pode se relacionar com aquele documento, que pode provar a veracidade daquele documento? Será que existem outros documentos de outros autores? E o último ponto é a prova bibliográfica. E o que seria isso? Bom, já que eu não tenho os manuscritos originais das pessoas que escreveram, será que eu posso confiar nos manuscritos que eu tenho hoje? Esse é o ponto que eu quero abordar com vocês e refletir um pouco mais a fundo. Os outros deixa para outros vídeos. Para a gente refletir um pouco mais sobre a prova bibliográfica do Novo Testamento, a gente primeiro precisa entender quando que os escritos do Novo Testamento foram escritos, os evangelhos, por exemplo. Bom, William Albright, que foi o mais renomado arqueólogo bíblico, ele diz que não existe dúvida hoje de que os escritos do Novo Testamento foram escritos entre 40 e 80 depois de Cristo, ou seja, nenhum dos escritos do Novo Testamento foi escrito depois de 80 depois de Cristo. Isso é um intervalo de tempo extremamente curto do ponto de vista histórico, porque assumindo que Jesus, obviamente, viveu até 33 depois de Cristo, 40 a 80 depois de Cristo é um intervalo muito pequeno após a vida de Cristo para que esses documentos tenham sido escritos com exatidão devido à cultura judaica da época. Beleza, isso nos faz entender que os relatos eles foram escritos num tempo suficientemente curto para que eles sejam considerados fiéis. Mas, já que a gente não tem os relatos originais hoje, quão fiéis são os relatos que nós temos hoje? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Para começar, a gente precisa entender que na história, já que não são preservados os manuscritos originais dos relatos históricos da antiguidade, hoje esses fatos históricos eles são analisados através de manuscritos copiados desses manuscritos originais. É aí que o negócio fica interessante, porque as cópias dos manuscritos originais do Novo Testamento mais antigas encontradas na forma de papiro, elas datam ali de 125 depois de Cristo até 200 depois de Cristo. É muito cedo do ponto de vista histórico. Ou seja, menos de 50 anos de quando os relatos foram escritos. Isso, do ponto de vista histórico, é uma precisão tremenda. Além disso, segundo o apologeta Josh McDowell, hoje existem mais de 5.600 manuscritos do Novo Testamento em grego e mais de 20.000 manuscritos em outras línguas, como o latim e diversas línguas. Ou seja, mais de 25.000 manuscritos do Novo Testamento existem espalhados pelo mundo e na Europa. Pasmem, nenhuma outra obra da antiguidade contém tantos manuscritos assim. Só para você ter uma ideia, Aristóteles escreveu a sua Poética em torno de 343 a.C. E a cópia mais antiga que a gente tem desses manuscritos é em torno de 1100 depois de Cristo, ou seja, mais de 1400 anos de intervalo, e só existem cerca de 49 cópias. Outra coisa interessante de a gente mencionar aqui é que o imperador romano César, que todo mundo conhece, ele escreveu histórias sobre as suas guerras gaulesas entre 58 a 50 a.C., só que a autoridade dessas guerras e desses relatos repousa sobre somente 9 a 10 manuscritos datados 1000 anos depois de quando eles foram escritos. Isso é só para você ter uma ideia da precisão dos relatos do Novo Testamento. Sir Frederick Kenyon, antigo diretor do Museu Britânico, cuja autoridade em manuscritos antigos é incomparável, ele conclui que o intervalo de tempo em que os evangelhos foram escritos até as cópias mais antigas é extremamente pequeno para que a gente sequer duvide de que as cópias que nós temos hoje são de fato o que aconteceu. Craig Blomberg, ex-pesquisador da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele afirma o seguinte: os textos do Novo Testamento foram preservados em maior número do que quaisquer outros documentos antigos. De 97 a 99% do Novo Testamento
podem ser reconstruídos sem deixar qualquer sombra de dúvida. Bom, gente, mas por que eu falei tudo isso? Porque se uma pessoa ela duvida dos feitos de Jesus Cristo, ela duvida de Jesus Cristo, consequentemente ela vai duvidar ou vai atacar os relatos dos feitos deles, ou seja, o Novo Testamento, os Evangelhos. Por isso que é importante a gente entender a veracidade, a fidelidade desses relatos do ponto de vista histórico e arqueológico, a ponto de ser maior do que muitas outras histórias antigas que as pessoas têm como exatas e não duvidam em nenhum ponto. Vou viajar agora por uns dias, pretendo fazer muitos vídeos, então continua acompanhando, tem muito material legal vindo por aí e até a próxima. Tenha uma fé inteligente e tenha razões para crer. Valeu!